Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Cuiabá Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que irei trazer para vocês hoje é a comparação da dor interoperatória e pós-operatória durante a ovaristerectomia e ovariectomia em cães. Ele foi escrito pela Amanda Tallant, Bárbara Ambrose, Carol Freire e Chelsea Sakaus pela The Canadian Veterinary Journal, volume 57 de 2016. Eu não vou mais justificar eu estar sumindo, voltando, porque, bom, basicamente vai variar conforme a minha rotina, né? Então eu não vou, infelizmente, mais prometer nada, mas eu tô ainda lendo alguns artigos no off, mas ainda assim não tô conseguindo publicar. De qualquer maneira, conseguindo aqui, me disponibilizo pra fazer, tá bom? A ovariectomia, ou a OSH, e a ovariectomia, que eu vou dizer que é a OVE, elas são procedimentos comuns para a castração de cadelas. E nesse artigo, um estudo retrospectivo sobre o efeito a longo prazo da OSH e a OVE em cadelas, não foram detectadas diferenças nas taxas de complicação entre os dois procedimentos. Uma revisão de artigos publicada entre 1967 e 2004 não revelou uma diferença significativa na incidência de complicações urogenitais pós-operatórias de longo prazo entre as duas técnicas, incluindo endometrite, piômetra, incontinência urinária. As possíveis vantagens da OVE incluem ser menos complicada tecnicamente, afinal de contas você vai retirar uma porção menor do trato reprodutivo das cadelas, e é menos demorada, associada a menor morbidade devido à menor incisão que ela também pode causar, e também um menor trauma intraoperatório. O objetivo desse estudo foi investigar e comparar as alterações fisiológicas intraoperatórias e o score de dor pós-operatória em cães submetidos ao SH e a OVE. 20 cadelas adultas saudáveis foram obtidas de 2 abrigos de animais, e após a recuperação da anestesia e a coleta de dados, elas foram devolvidas aos abrigos para a doação. Então eles fizeram um projeto meio que se fosse um projeto de castração de prefeitura que muitos fazem, que é literalmente tu pega o animal, castra ele e depois coloca para doação de novo. Antes da cirurgia foi realizado um exame físico completo com temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, TPC, cor de mucosa, score corporal, e foram medidos e registrados para cada cadela, além dos exames de sangue que deveriam ser feitos, que é o hemograma, bioquímico, para avaliar se não vai ter problemas na hora da cirurgia. Cada cadela recebeu o carprofeno 30 minutos antes da indução, e após isso foram induzidos com propofol até o efeito desejado. Após isso foi mantido com isoflurano a 100% de oxigênio, administrada via tubo endotraqueal, sendo registrados parâmetros no andamento das cirurgias. A ovaristerectomia ela foi realizada através de uma celiotomia ventral mediana, que significa uma incisão na cavidade abdominal, e ela foi centrada aproximadamente no terço cranial da distância entre o umbigo e o pubis, como estou mostrando aqui nessa imagem. Cada ovário ele foi removido junto com o útero até o nível cranial ao colo do útero, como também estou mostrando nessa imagem aqui. Ele só vai retirar essa porção a certa para fazer o procedimento. O ligamento suspensório ele foi rompido usando uma pressão digital durante o isolamento e exteriorização do ovário. Então ele simplesmente pegou e rompeu com os dedos mesmo, que geralmente a técnica ela envolve remover com os dedões. A homeostasia do sistema vascular ovariano e uterino, bem como o fechamento e a divisão dos ligamentos largos, eles foram realizados usando o dispositivo de selagem de vasos bipolares. Então o corpo uterino ele foi fechado e dividido usando o dispositivo de selagem de vasos, quando o diâmetro do corpo uterino era de até 9 milímetros. Quando o diâmetro do corpo uterino ele ultrapassava esses 9 milímetros, conforme confirmado pelas medições que eles estavam realizando, uma única ligadura circunferencial do fio PDS 2.0 foi colocado antes da transecção do útero. Então, se tivesse muito mais, eles fariam esse fio, senão eles não fariam esse tipo de transecção. A linha alba, então, para quem não lembra, a linha alba, a linha ali que tem como tá mostrando aqui na imagem, para facilitar a cirurgia, é sempre bom você ter uma imagem para conseguir se identificar. Claro, na hora de um procedimento cirúrgico, não é que nem tá no livro exatamente, mas o livro ele vai te dar uma base de como que tá para ser uma anatomia. Essa é a parte que a gente aprende na anatomia topográfica em geral. Então a linha alba, ela foi fechada em padrão contínuo simples, usando um PDS 2.0. Para quem não se lembra, o PDS-2 é a polidioxanona. Ele é um fio monofilamentar sintético absorvível e com uma meia-vida da perda de resistência de aproximadamente 5 semanas. Então ele é absorvível, mas ele também tem essa perda da resistência de umas 5 semanas, que já é tempo suficiente, na maioria dos casos, para conseguir realizar uma sutura sem nenhuma complicação, com uma estrutura de tamanho apropriado para cada cadela. Então isso realmente varia conforme cada uma. O tecido subcutâneo então foi fechado com um monocrio 3 zeros, e a estrutura do monocrio ela é uma estrutura cirúrgica de um fio monofilamentado absorvível sintético, elaborada a partir de um
copolímero de glicolida e epsilon carboprolactona. Ele, um padrão também foi um contínuo simples e a pele foi fechada com a mesma sutura do padrão intradérmico. Aí vem a questão. Geralmente aqui a gente acaba utilizando um nylon, que ele não é um fio absorvível e que a gente tem que remover depois de um tempo para fechar. Mas varia conforme o local. No caso, eles estavam utilizando esse fio que ele era absorvível. A ovariectomia, ela foi realizada através de uma celiotomia ventral mediana centrada sobre o umbigo. Os ovários, eles foram removidos, selando e dividindo o ligamento próprio do ovário, o ligamento suspensor e o pedículo ovariano, usando o dispositivo de selagem de vasos. O ligamento suspensor, ele não foi rompido durante a OVE, e o fechamento ele foi idêntico ao descrito para a OSH. Para um pouquinho mais simples, afinal de contas você vai estar só removendo uma pequena parte do sistema reprodutor das cadelas, ao invés de remover todo o sistema reprodutivo. No caso, boa parte dele, senão seria basicamente tu remover também a vulva da cadela, e não é nesse sentido. Mas essa parte do trato reprodutivo, ele é inteiro removido, tá? Então, após o procedimento, cada cadela ela foi avaliada com 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18 e 24 horas após a cirurgia por um observador cego. Muito provavelmente o auxiliar que fez essa parte. Sempre é o auxiliar que faz essa parte, né? A avaliação de dor, ela foi realizada utilizando uma forma abreviada da escala composta de dor de Glasgow e em cada ponto da avaliação. A escala, ela inclui 30 descritores em 6 categorias comportamentais. Os descritores, eles são classificados numericamente de acordo com a gravidade da dor que está associada nesse caso. Então, realmente, essa escala ela vai avaliar vários quesitos que estão sendo aparentes de dor no animal e para determinar qual é o nível de dor que ele está nesse pós-procedimento. As cadelas com pontuação de 5/24 ou maior receberam medicações analgésicas de resgate na forma de buprenorfina. A analgesia e a cirurgia, elas foram divididas então em fases. Para uma medicação de linha de base e para alcançar um plano constante de anestesia antes da cirurgia, a fase 0 começou com a indução e terminou com o início da incisão da pele. A fase 1 começou com o início da incisão de pele e terminou quando um dos ovários foi manipulado, qualquer parte do ovário manipulado em si, o que inclui a OSH e a OVE. A fase 2, ela começou com uma manipulação do primeiro ovário e terminou com o início do fechamento da parede corporal. E a fase 3 representou o fechamento abdominal e a sutura do tecido subcutâneo da pele. Então eles separaram isso aí justamente para identificar cada um dos pontos que poderia ter de dor neste animal. Ele poderia sentir dor em um ponto específico ou um outro ponto. E realmente isso varia muito no procedimento cirúrgico. Às vezes o animal vai ter um esquema de dor um pouquinho mais sensível para um lado do que para o outro, o que é muito variado. Eles até falam aqui no artigo que não houve uma diferença significativa nos valores médios da pressão arterial sistólica, média e diastólica em cada fase do procedimento, como mostra a tabela 1 que está neste artigo, mais especificando exatamente como que está. Recomendo a todo mundo, claro, ler esse artigo na íntegra depois, ou pelo menos dar uma olhada nessa tabela para entender como é que funciona. As únicas diferenças estatisticamente significativas foram nas mudanças de pressão arterial entre as fases. O procedimento da OSH teve uma duração significativamente maior que o procedimento da OVE. A duração média da OSH foi de 17,5, mais ou menos uns 2,4 minutos, para mais e para menos, enquanto da OVE ela foi de 15,4, mais ou menos 1,7 minutos de diferença média. Não houve diferença significativa entre os grupos da duração da fase 0, fase 1 ou fase 2. No entanto, a duração da fase 3 foi maior no grupo da OSH em relação ao grupo da OVE. Afinal de contas, isso já é uma das características. Você vai estar retirando uma porção menor do trato reprodutivo das cadelas, facilitando realmente este tempo no procedimento. A primeira hipótese do artigo era que haveria uma diferença entre a OSH e a OVE nos parâmetros fisiológicos intraoperatórios. Os dados, eles mostraram apenas pequenas diferenças. O aumento significativamente maior na pressão arterial média e na diastólica no grupo da OSH entre as fases 1 e 2, ele pode ser devido ao fato que a OSH foi mais estimulante. Afinal de contas, você manipula mais o paciente e mais órgãos do paciente. No entanto, os medidores médios durante a fase 1 e 2 também foi significativamente menor no grupo da OSH, o que também poderia ser responsável pelo maior fator na pressão arterial média e na pressão arterial diastólica do grupo da OSH. Então, nem esse tipo de fator dá necessariamente para classificar como uma coisa unânime ou certeira de acontecer. E os autores suspeitam que o aumento significativamente maior na pressão arterial média e na pressão arterial diastólica no grupo de OSH entre as fases 1 e 2 foi devido ao aumento da estimulação durante o manuseio do
ligamento suspensório especificamente. Na OSH, o ligamento suspensório ele foi rompido utilizando a pressão digital, enquanto na OVE foi um dispositivo de selagem de vasos para dividir esse ligamento. No procedimento da OVE, a incisão é feita mais cranialmente, centrando o procedimento diretamente sobre os ovários. E essa localização requer menos retração caudal do ovário e geralmente não requer um rompimento dos ligamentos suspensórios para ligar o pedículo ovariano. Então a incisão é menor, espaço é menor, você só vai estar manipulando os ovários, você não vai estar manipulando necessariamente todo o trato reprodutivo das cadelas. Inclusive esse artigo, ele fala bastante dessa parte de OSH, que é a ovário-esterectomia, só que hoje em dia também, o nome da OSH também vem do ovário-salpingo-esterectomia, que daí remove todas as partes reprodutivas das cadelas. A manipulação do ligamento suspensor e a remoção do ovário foram reconhecidas como a parte mais estimulada na castração, e o trauma cirúrgico ele foi observado como resultantes mudanças na pressão arterial durante o procedimento da OSH e da OVE. Os comprimentos das incisões, eles foram estatisticamente mais curtos, em 1,05 centímetros no grupo da OVE, e a duração da cirurgia foi 2,1 minutos menor. Embora esses resultados tenham estatisticamente significados, a relevância clínica é questionável. Que conseguir um comprimento de incisão o mais curto possível não era necessariamente o objetivo do estudo. Nesse estudo daqui, eles não tentaram avaliar a parte da cirurgia, eles avaliaram realmente a parte da dor durante a anestesia e pós-anestesia. Então eles tentaram focar mais nessa parte do que qualquer outra parte de relação cirúrgica, tá? Eles concluem que a mudança na pressão arterial média e na pressão arterial diastólica entre a fase 1 e a fase 2 da OSH foi significativamente maior do que no da OVE, o que pode corresponder a um nível maior de nocicepção experimentado durante a OSH, ou pode ser secundário aos níveis mais altos de isoflurano nas fases 1 e 2 no grupo da OVE. Os estudos de acompanhamento incluíram monitoramento contínuo dos parâmetros fisiológicos, especialmente durante a manipulação do ligamento suspensor e a remoção dos órgãos. Não houve diferença nas medidas pós-operatórias de dor entre os grupos, então eles nem mencionaram muito nessa parte de discussão o pós, na 1 hora, 2 horas, 4 horas, porque não teve basicamente nenhuma diferença nessa dor pós-operatória. Foi mais durante o procedimento e foram esses quesitos muito básicos que acabaram tendo. Isso pode ser devido à incapacidade dos métodos de detecção da dor para captar diferenças sutis, ou pode ser que não haja uma diferença na dor pós-operatória experimentada entre os dois procedimentos. Isso eles mesmos mencionam. Pode ter essa falha necessariamente deles. Quando for uma escala de dor assim, geralmente em procedimentos desse nível, a dor é extremamente mínima a diferença deles. Embora ali no artigo eles não tenham encontrado uma diferença dramática nos índices de nocicepção durante os procedimentos, a frequência com que elas são realizadas justifica uma investigação mais aprofundada da dor induzida. Então eles mesmos mencionam nesse artigo e na conclusão dele que eles querem ainda ter um pouquinho mais de um estudo tentando aprofundar mais esse tipo de relação. Só que também foi um estudo muito mais focado nessa parte da dor analgésica que qualquer coisa. Os dois procedimentos, eles são muito utilizados na medicina veterinária. Hoje em dia, a OSH, ela é prioritária em relação ao que tem de procedimento. Em muitos casos, alguns cirurgiões, eles estão optando por realizar mais a OVE também, mas isso varia de cirurgião para cirurgião, de experiência para experiência, então não tem um certo e não tem um errado quanto a isso. Erros podem acontecer nos dois procedimentos, acertos da mesma maneira, e para isso tudo precisa de uma mão experiente do cirurgião. No momento que o cirurgião consegue ir melhorando a mão, geralmente ele começa com uma SH, pode ir para uma OVE depois, ou vice-versa, varia conforme o que ele se sinta mais confortável. Por função em si, as duas acabam tendo a mesma, tendo um controle populacional, no caso desse daqui, especialmente para cães que estavam em doação, mas que também pode ser um geral para esse tipo de cães, tá certo? Então a mensagem mais que o artigo dá é em relação a essa parte de conseguir organizar melhor, ver que não vai fazer diferença na dor, alguma coisa assim do paciente, tá bom? Então seria isso, muito obrigado para quem ficou acompanhando até agora. Não se esquece de comentar se eu deixei alguma coisa de fora, dar sua opinião, o que você prefere mais, uma OSH, uma OVE, diz aqui nos comentários. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. O link do artigo na íntegra vai estar aqui na descrição do vídeo. Se alguém tiver muita dificuldade para acessar ele, manda um link que eu ajudo também a acessar ele. E por enquanto seria isso, gente. Eu não vou prometendo muito
dessa rotina. Eu estou agora com um pouco de tempo livre, só que esse tempo livre não necessariamente vai seguir por muito tempo. Então eu tô usando esse tempo para conseguir aproveitar, conseguir fazer de novo isso ali e conseguir organizar melhor um pouco a minha rotina, tá bom? Mas é uma coisa assim que eu gosto de fazer, esse tipo de coisa, então eu espero que eu consiga, assim que possível, fazer mais artigos, tá bom? Então no momento seria isso, muito obrigado a todos, não esqueça de seguir, comentar e mais feliz, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo artigo, valeu, falou!